Programação com linguagem C++, funções. Continuando o assunto de funções, nesta videoaula nós vamos ver os parâmetros. Quais são as diferenças, entre os parâmetros e para que servem esses parâmetros. De uma forma geral, os parâmetros eles são valores passados como entrada para as funções. Ou seja, é como se eu tivesse uma função, mas para ela funcionar, na chamada dela, eu já preciso de fazer a chamada informando os valores de entrada para essa função. Diferente dos exemplos da última videoaula, onde nós simplesmente chamávamos a função, onde a função simplesmente era chamada, nesse caso a gente precisa chamar a função e na chamada da função já especificar quais são os valores que essa função tem para trabalhar dentro dela. Dentro da função, esse parâmetro vai ser tratado como uma variável, mas é uma variável diferente porque o valor dessa variável ele já precisa ser informado na hora que essa função é chamada. Os parâmetros eles não são obrigatórios, tanto é que já foi visto na videoaula anterior a chamada de funções sem passagem de parâmetros. E também não tem limite para esses parâmetros, para a quantidade de parâmetros. Podemos passar vários parâmetros para uma função e cada parâmetro pode ter um tipo diferente também, ou pode ter o mesmo tipo, não tem limitação quanto a isso. A única questão que tem que ser observada é a ordem desses parâmetros. A ordem que esses parâmetros eles são declarados deve ser obedecida essa ordem na hora de fazer a chamada à função. Por exemplo, se eu tenho um parâmetro char e depois um parâmetro inteiro, na hora de fazer a chamada dessa função, eu tenho que passar o primeiro valor char e o segundo valor inteiro, nessa ordem. O primeiro valor ele vai ser passado para a variável que está sendo declarada como parâmetro para a primeira variável e o segundo valor para a segunda variável. Existem dois tipos de parâmetros, os parâmetros por valor e os parâmetros por referência. Nós vamos ver cada um desses tipos. Parâmetros por valor. Ele pode ser uma constante ou uma variável, não importa. Porque o que eu passo como parâmetro não vai fazer diferença nenhuma para a função. Até porque a função só vai receber como entrada desse parâmetro o valor que ele representa. Então, se for uma constante, é o valor da constante. Se for uma variável, é o valor que aquela variável possui naquele dado momento. Na chamada, pois, o que será enviado para uma função sempre será o valor. Essa diferença é simplesmente na chamada da função. Mesmo que eu passe uma variável, como foi dito, o valor dessa variável somente que será informado para a função como parâmetro. Os tipos desses parâmetros, eles são os mesmos utilizados para declarar variáveis. Então, da mesma forma que eu declaro, todos os tipos que eu posso usar para declarar variáveis, eu posso usar para declarar parâmetros. Como dito anteriormente também, podem ser declarados quantos parâmetros forem necessários, inclusive nenhum. Qualquer alteração na variável passada como parâmetro, nesse caso do parâmetro por valor, ele não altera a variável em si, porque não é a variável que eu passo para dentro da função. Eu passo o valor que aquela variável tem. Fora da função, essa variável permanece da mesma forma. É como se ela não tivesse sofrido nenhuma alteração. Agora nós vamos ver então como que funcionam esses parâmetros quando eles são passados por valor para dentro de uma função. Como visto anteriormente, a declaração de uma função consiste num tipo, o nome da função, aqui entre parênteses os parâmetros. Então vamos usar os mesmos exemplos da videoaula anterior, onde a gente faz uma função que realiza uma soma. Só que esses valores dessa soma eu não preciso de trabalhar agora com variáveis globais e nem preciso de capturar esses valores dentro da função. Eu vou passar esses valores agora como um parâmetro. Então, olha, int a é um primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro chama a.
int b, e o segundo parâmetro chama b. Agora eu posso, aqui dentro, né, trabalhar essa função normalmente, como se eu tivesse declarado essas duas variáveis, a e b. No caso, essa é uma função que retorna valor, né? Então, eu já vou retornar a operação que eu desejo fazer com essa função. Então, return a mais b, e eu consigo trabalhar isso agora, né, dentro da minha função principal, dentro da minha função main. Percebam que, diferente do visto, né, na videoaula anterior, aqui eu não tenho variável global e eu não capturo essas informações dentro da função. Agora a responsabilidade é da função que chama essa variável passar esses valores por parâmetro, né? Então, essa outra informação importante é que esses parâmetros declarados na função soma, né, o a e o b aqui, eles têm, né, a visibilidade deles é de escopo aqui também, assim como a variável local. Então, int a e int b só serve aqui. Eles só são visíveis aqui dentro dessa função. Inclusive, se eu quiser aqui no int main declarar outras variáveis, né, a e b, por exemplo, são duas variáveis diferentes. Essa a e b funciona, ela tem, né, o escopo local aqui da função main, e esse a e b aqui são os parâmetros da função soma, só tem também, só servem aqui no escopo da função soma. Simples, né? Para não confundir muito, eu não vou usar esses mesmos nomes de variáveis, vou usar v1 e v2, né, valor 1 e valor 2. Vou capturar as informações de teclado aqui, né, e jogar para as duas variáveis, e pronto. Agora eu vou chamar a função já retornando com cout na tela, né? Soma. Olha só, agora eu sou obrigado a informar aqui, olha só, eu sou obrigado a informar aqui dois parâmetros, estão vendo? Até a própria IDE já me fala aqui, ó. Eu preciso de um parâmetro para int a e um parâmetro para int b. Então, a primeira informação que eu passo aqui vai ser a informação para a, olha, vírgula ele já coloriu de azul, e a segunda informação vai ser a informação para b. É como se eu tivesse colocando o valor que eu tenho em v1 em a aqui, nessa variável a, que é o parâmetro, né, e o valor que eu tenho em v2 para essa variável b, que é o outro parâmetro, o segundo parâmetro. E aqui eu tenho, né, a minha função. Ela funciona da mesma forma como nós fizemos nos testes sem parâmetro. Mas agora a gente está fazendo a chamada já passando os valores, né? Então, 5 e 6, né, resultado 11, funciona normalmente. Só que, olha só, eu não estou passando a variável v1 para a função como parâmetro. Eu estou passando o valor que a variável v1 tem. Por isso esses parâmetros são por valor. Eu vou fazer um teste aqui só para a gente ver isso acontecendo. Olha só. Vou colocar aqui a, que é o primeiro parâmetro, né? No caso desse exemplo aqui está indo o v1. A recebe 3. Eu vou mudar o valor dele. Certo? E depois aqui, ó, eu vou deixar os valores tudo aqui como constante para facilitar. Ó. V1 recebe 5. V2 recebe 6. E aqui eu vou dar um cout, depois que eu mostrar a soma, vou pular uma linha, e vou mostrar V1, que é o primeiro parâmetro. Olha, eu estou pegando V1 e passando para o parâmetro A. Depois eu pego A, mudo para 3. E depois eu mostro o V1 aqui embaixo de novo. Nós podemos observar aqui nesse exemplo que... Opa, eu não finalizei aqui. Nós podemos observar aqui neste exemplo... Ah, não, está finalizado sim, é porque agora não está pegando o teclado, né? Está como constante. Nós podemos observar nesse exemplo que, olha só, eu joguei para dentro, eu joguei V1 e V2 aqui. Então, eu joguei 5 e 6 para A. Só que eu mudei o A para 3. Então, ficou 3, retornei 3 mais 6, 9. Retornei 9 aqui. E depois eu mandei mostrar o V1. Ele continua valendo 5, olha. Mesmo eu tendo alterado o valor de A aqui para 3. Por quê? Eu não alterei o valor de V1. Eu alterei só o valor de A dentro dessa função. Porque eu não passei V1, a variável em si, física, né, como parâmetro. Eu passei só o valor que V1 tinha, que era 5.
Aí ele foi, né, trocado aqui para 3, mas o V1 continua valendo 5, como se nada tivesse acontecendo, né? Só trocou ele dentro da função o valor dele. Por isso, esse parâmetro é um parâmetro por valor, né? Porque ele só passa o valor que ele possui, ele não passa a referência dele, né, em si, como acontece quando o parâmetro é por referência. Quando o parâmetro por referência, ele é passado somente por meio de variáveis. Aqui não faz sentido eu passar como constante, por exemplo, né? Quando é por valor, eu posso passar por constante ou por variável, não tem problema. Agora aqui, como eu passo uma referência, então só faz sentido se eu passar uma variável. Porque nesse caso, o que é passado não é o valor que a variável tem, no caso, na hora de passar esse parâmetro, e sim o endereço de memória dessa variável. Eu estou passando a variável em si, uma forma de acessar essa variável lá na locação dela, né, no endereço de memória dela. O acesso se dá diretamente na locação de memória. Se a alteração nessa variável passada como parâmetro, o valor permanece alterado fora da função, pois a alteração foi realizada na memória. Então, nesse exemplo que nós acabamos de ver aqui, onde não alterou o valor de V1, agora a gente vai ver uma forma de alterar esse valor de V1, porque a gente vai trabalhar com esse parâmetro por referência, né? Então, no caso, olha só, algumas alterações precisam ser feitas, né? Eu vou alterar aqui, vou mudar o A. Para passar por referência, eu preciso de passar como ponteiro. Então, esse asterisco aqui antes da variável significa que ele é um ponteiro para o endereço de memória dessa variável. Tá? Então, eu tenho duas informações, né, como ponteiro. É um endereço de memória, que é o valor em si dessa variável A, né, desse parâmetro A, e a informação que contém nesse endereço de memória. Porque para eu me referenciar a isso, eu só tenho que colocar um asterisco antes. Então, significa que asterisco A é um ponteiro para uma variável. Para eu acessar a informação que está guardada dentro dessa variável, dentro desse endereço de memória, eu me referencio a ele com um asterisco. E eu vou deixar ele funcionando aqui normalmente, né? Só que o A aqui, eu tenho que falar que é um asterisco, porque não é o valor. O valor da variável A agora é o endereço de memória. E o valor com o A com asterisco é a informação que contém dentro desse endereço de memória, que no caso aqui passou a ser o 3. E eu tenho também que na hora de chamar essa função, olha, quando ela é por referência, eu tenho que passar um endereço de memória e não o valor da informação, como está acontecendo nesse segundo parâmetro aqui. Aqui está indo só o valor. Aqui está indo o endereço de memória da variável V1. Então, nesse caso, a gente vai poder ver o funcionamento, né, da mesma forma, só que ao invés de manter o valor da variável aqui como 5, que foi o exemplo anterior, agora dentro da função eu mudei o valor dessa variável A, desse parâmetro A para 3. Quem é o parâmetro A? É V1, olha, é o primeiro parâmetro. Então aqui V1 valia 5, depois que eu submeti ele como parâmetro para a função soma, ele passou a valer 3 porque ele foi alterado dentro da função soma. Então essa é a diferença, né, de um parâmetro passado por valor e um parâmetro passado por referência. Nessa função nós temos os dois, olha. O primeiro parâmetro é passado por referência e o segundo parâmetro é passado por valor. E a diferença é que se eu altero aqui dentro da função o valor de um parâmetro passado por valor, nada acontece com essa variável fora, né, da função. Se eu passo como referência e eu altero dentro da função, o valor permanece alterado fora da função. É como se fosse uma variável global, né? Eu altero o valor dentro da função.